Hi there, this is Chris, the teacher coach. How are you today? Are you alright? I hope so. Então, espero que você esteja bem. Aqui é a Cris, professora de inglês e coach do projeto Óculos para você. E eu tô aqui para falar com você hoje de passado continuous ou passado progressivo. Past continuous ou past progressive. Ok, as gramáticas mais modernas já colocam progressive, né? Então, eu queria que você, eu não sei se você vai lembrar, num outro vídeo eu falei que quando eu falar dos tempos contínuos, tem que vir que nem um raio na minha cabeça, o ing. Exatamente, que é o gerúndio, né? Então eles têm o ing para o gerúndio e nós temos as terminações indo, endo, ando, lembra? Smiling, sorrindo, talking, falando, dreaming, sonhando, ok? E o passado contínuo não vai ser diferente, ele vai usar o ing. E você deve se lembrar também que eu falei que cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar. Então, de novo, qual que é o auxiliar dos contínuos? É o to be, isso mesmo, o verbo to be. E já que quem dá o tempo verbal é o auxiliar, em que tempo verbal que o auxiliar tem que estar no passado contínuo? Tem que estar no passado, né? Então a gente vai ter um verbo to be que vai estar conjugado no passado com o ing. Qual que é a conjugação de to be para o passado? Ok, was para os singulares e were para os plurais. Como assim, Cris? I was, she was, he was, it was. You were, they were, we were. Ok? O you sempre concordando em plural, tá? O you no inglês lembra que não tem diferença o you de você ou o you de vocês. Como é que eu fico sabendo se é o you você, se é o you vocês? Somente pelo contexto, porque ele sempre combina com o plural, ok? Então, dadas essas dicas, o passado contínuo, ele vai acontecer em 3 situações basicamente, tá? Então, a primeira situação vamos imaginar que se a gente tivesse uma linha do tempo aqui, ok? Então, a linha do tempo está aqui, uma ação estava acontecendo, outra ação veio, interrompeu e aconteceu. As duas estão no passado, mas uma estava acontecendo, a outra interrompeu e aconteceu. Em algumas gramáticas eles falam, né, que a primeira ação, ela teve um tempo maior, mais longo do que uma ação que veio e interrompeu essa ação que teve um tempo maior. Mas, para ficar mais fácil, então uma ação estava acontecendo, a outra veio, aconteceu e interrompeu. Quando é assim, eu estou usando o passado contínuo e estou usando também o passado simples. Quer ver como é que fica? Então, por exemplo, I was driving when it started to rain. Ok? I was driving when it started to rain. Então, I was driving, passado contínuo. When it started to rain, quando começou a chover, ok? So, e o que esse when tá fazendo aí? O when refere-se a tempo. When, se a gente for fazer uma tradução dele, ele significa quando, ok? Então, eu estava dirigindo quando começou a chover, ok? Vou te dar um outro exemplo. I was watching TV when my husband arrived. Ok? Então eu estava assistindo televisão quando o meu marido chegou. Então ele chegou, interrompeu a minha ação, a ação que estava acontecendo, que eu estava há um tempo assistindo televisão, ok? Another example on this one, I was studying when the phone rang. Ok? Então eu estava estudando quando o telefone tocou. Essas são as ações que estavam acontecendo, veio uma outra ação e interrompeu essa ação que estava acontecendo, as duas no passado, ok? Uma outra situação em que o past continuous aparece é quando duas ações estavam acontecendo paralelamente. Nesse caso, eu vou ter as duas ações com o continuous, com o ing. Vamos pegar um exemplo? Então, I was working while he was playing football. Então, eu estava trabalhando while he was playing football. Ele estava jogando futebol. Percebe que as duas estão com ing? Ok? E aí você deve estar se perguntando, e o que é esse while aí? While é a palavra enquanto.
Então, eu estava trabalhando enquanto ele estava jogando futebol. I was working while he was playing football, ok? She was driving home while he was preparing their meal. Então, ela estava dirigindo para casa enquanto ele estava preparando a refeição. Another example, the adults were drinking beer while the children were playing, ok? Então aí duas ações paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Se eu tivesse uma linha do tempo, eu teria aqui duas ações paralelas, né? Então uma estava acontecendo e a outra também estava acontecendo. E normalmente elas vão estar conectadas por um conector temporal, que é o while, que é o enquanto, ok? E numa outra ocasião que também acontece o passado contínuo, é quando em um ponto no tempo alguma coisa estava acontecendo. E essa coisa ela não aconteceu só naquele ponto do tempo, ela estava acontecendo, era uma ação que estava contínua, ok? Naquele momento. Por exemplo, I was sleeping at 3 p.m. Então eu estava dormindo às 3 da tarde, ok? At 3 p.m. Another one, they were traveling last week. Então, eles estavam viajando a semana passada, ok? Another one, my mother was preparing dinner at 6 p.m., ok? Então, naquele momento, ela estava preparando dinner, mas não foi só naquele instante, ok? Ela estava preparando por um período. E eu estou me referindo às 6 horas da tarde, por exemplo, at 6 p.m., she was preparing dinner, ok? Então, esses foram alguns exemplos de passado contínuo. Lembra que o passado contínuo tem que sempre vir dentro de um contexto, porque senão ele não faz muito sentido, ok? Assim como quase todas as palavras e tempos verbais, né? Tem que ter um contexto para ser usado. Então, lembrando as 3 maneiras mais comuns onde ele é usado, se você tiver uma ação que estava acontecendo, outra vez interrompeu e aconteceu. Também 2 ações que estavam acontecendo paralelamente no passado e quando uma ação estava acontecendo em um determinado ponto no tempo, mas que a duração daquela ação foi mais longa que aquele determinado ponto no tempo. Então essas são as 3 maneiras básicas de usar o passado contínuo. Lembra que a formulação passado contínuo é o to be, que é o auxiliar dos tempos contínuos. Ele tem que estar no passado, porque eu estou falando de passado. Qual que é o passado do to be? Was e were. E tem que ter o ing, porque para tempos contínuos sempre tem que vir que nem um raio na minha cabeça o ing. Falei de contínuos, falei de ing, ok? Falei de contínuos, falei de gerúndio, ok? So, that was the insight for today. Esse foi o insight de hoje. E se você gostou, clica, assina, subscribe e a gente vai sempre estar dando insights de inglês para você. E espero que você esteja gostando. Muitas novidades por aí. Lembra que toda semana a gente vai estar subindo alguns vídeos com explicações de temas variados de inglês. E se você tiver alguma sugestão ou algum insight que você gostaria de assistir, é só escrever pra gente, ok? Que a gente vai tentar atender o seu pedido. Well, thank you very much for watching. So, take care and I'll see you around. Bye! Bye! Cheers!